Tudo bem, galerinha? Mais uma aula aqui, vamos iniciar. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. E nós vamos fazer a continuação aqui da última atividade que nós fizemos, inclusive na aula Zoom, né? Nós estamos falando de um artista muito importante para a arte, né, do século XX, que é o Wassily Kandinsky. O Kandinsky, que não era só pintor, galera, ele também era arquiteto, ele também era desenhista e ele fazia uma série de coisas. E na última aula que nós tivemos, eu expliquei bastante sobre a obra do Kandinsky, que ele gostava, né, da ideia de se expressar artisticamente na pintura, né, através das formas geométricas, das formas orgânicas, das linhas, das cores, dos traços. Ele não era um artista que só representava a paisagem ou coisas relacionadas à natureza, ou ser humano, ou objetos. Ele era um artista um pouco diferente, e esse tipo de artista nós chamamos de artista de estilo abstracionista, onde as sensações que ele passa na obra dele é através de tudo isso que eu falei aqui, que são as formas, as cores, entre outras coisas que nós já ouvimos. Na aula passada nós fizemos duas atividades assim bem legais relacionadas à obra do Kandinsky. A primeira foi do Ora Boss, que já tinha um pezinho lá na obra do Kandinsky, né? Que ficou aquele mapa bem grandão, que parecendo um mapa mundi, todo dividido de formas coloridas. Depois nós fizemos, né, uma colagem relacionada também à obra do Kandinsky, né? E antes nós respondemos um questionário, né, fazendo relação às obras dele, que todas elas tinham círculos, triângulos, quadrados, retângulos, várias formas geométricas e orgânicas, linhas, cores diversas, fundo escuro, né? Inclusive uma pergunta bem interessante que tinha lá era se você pudesse, né, entrar nessa obra de arte, né? Qual delas você optaria por entrar? Por que eu estou explicando tudo de novo? Porque mais uma vez nós vamos falar sobre uma obra do Kandinsky, do Wassily Kandinsky, né? Essa obra que vocês vão ver na ficha que nós vamos usar hoje, ficha de número 55, que é a continuação dessa atividade, ela é uma obra bem interessante, porque além das formas e da cor, o Kandinsky ele explora um elemento visual aqui importante, que é o elemento visual que dá forma para tudo, que é a chamada linha. E ele prova visualmente que a linha ela é muito democrática, a gente pode usar ela de várias maneiras. Você pode usar a linha em várias posições, de várias maneiras, e a linha ela é muito democrática. E ele entendeu essa ideia. E ele resolveu fazer esse quadro, essa obra. Foi feita, pintada em 1925, né? Ele não deu um nome para ela, às vezes o Kandinsky ele colocava números, né? Até porque as obras dele, como não era para ser parecido com nada da natureza, então ele não ia dar um nome de paisagem ou de uma pessoa. Ele dava o nome de um número, por exemplo, e essa é a composição 8. É o nome que ele deu para ela, a composição 8. E nós vamos responder um questionário. Aí, se você tiver dificuldade em casa, já vai pedir aquela ajuda para a mãe e para o pai, para ajudar a ler o questionário. Mas se prestar bastante atenção no vídeo aqui com o tio, vocês vão conseguir entender para responder o questionário de acordo com o que está pedindo. Então, observando a obra dele, que é muito famosa essa obra, composição 8, nós vamos responder. Mas antes disso, eu quero ler um pedacinho da biografia, que é a vida do Wassily Kandinsky, ali as coisas que ele queria fazer na pintura. Vamos lá? Deixa eu ler então. Ouvimos a cor e vemos o som. O Wassily Kandinsky ele diz isso, né? Como é possível, né, ouvir a cor e como é possível ver o som? É a forma como ele interpretava a arte, né? Kandinsky nasceu em 1866 em Moscou, na Rússia, e morreu em 1944. A princípio, queria ser músico, o que influenciou seus estudos sobre a relação entre as cores e a música. Olha só que interessante. Em suas obras, usou a geometria
aplicando elementos visuais. O que é esses elementos visuais? São as formas, a linha, o ponto, o traço. Como o ponto, a linha, as formas e as cores. Então, essa ligação que o Kandinsky tem entre cores e forma vem da ideia musical também, porque ele também já foi músico, ele estudou para ser músico. Então ele fazia uma ligação da cor, da linha, da forma com a imagem e com as cores. Agora o questionário para a gente responder. Questão número 1, está dizendo assim: o que você observa nesta obra? Aquilo que você achar mais interessante na obra, seja a forma, a cor, tudo aquilo que você observou, todos os elementos que você viu, você vai responder aí. 2. Quais tipos de linhas estão presentes nessa obra de Kandinsky? Percebam que tem vários tipos de linhas. Então, existem linhas que podem estar assim, ó, que nós já aprendemos que é vertical, que podem estar assim, ó, que nós aprendemos que é horizontal, que ela pode estar assim de lado, que nós aprendemos que é a diagonal. A linha quebrada, né? Pode ser a linha ondulada, pode ser a linha sinuosa, pode ser a linha curva, pode ser a linha aspiral. Então, assim, tem vários tipos de linhas e vocês vão falar quais tipos de linhas você observa, ok? Depois está escrito o seguinte, terceira questão. Você percebe movimento nas linhas, como se elas estivessem certo ritmo? Tem movimento? Sim, não. Explica o porquê, se sim ou se não. 4. Questão número 4. Que outras formas você reconhece na obra? Além das linhas, quais outras formas nós observamos aqui nessa obra? Então eu não vou falar, porque eu quero que vocês façam a leitura da obra observando para sacar legal e depois colocar aí a resposta. E quinta e última, está dizendo o seguinte. Escolha uma linha da obra do Kandinsky e represente-a utilizando o movimento do seu corpo. Então, se for uma linha ondulada, né, você pode fazer a linha ondulada usando o movimento do seu corpo. Se for uma linha diagonal, uma linha vertical, uma linha horizontal, façam essa brincadeira em casa e depois responda, né? Qual foi a linha aí que você usou, utilizando aí o corpo? Só coloque ali. E que parte do corpo você usou para fazer a linha? Se foi a perna, se foi o tronco, se foi a cabeça, se foi o braço, tá bom? Então, essas 5 questõezinhas é para vocês responderem. Se tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só mandar mensagem. Mas eu acredito que ficou bem claro, já que nós estamos vendo a obra do Kandinsky há alguns dias já, algumas aulas, que é um artista brilhante e a coisa da cor, né, do movimento das formas é muito legal para a gente entender que arte não é só imitação daquilo que está à nossa volta. Aquilo que está dentro da nossa cabeça, que às vezes a gente acha que é bobeira, também é uma forma de expressar arte, seja um sentimento ou um pensamento, assim como Kandinsky expressava o movimento, né, através da música, aliás, expressava a música através do movimento e das formas, ok? Então, até a próxima aula, ficamos na ficha 55 hoje, e a próxima ficha tem a continuação dessa atividade, que nós vamos usar uma linha de verdade para poder fazer a atividade. E mais uma vez eu dou mais uma pinceladinha sobre a obra do Kandinsky, ok? Então um grande abraço, tio Elias, até a próxima, tchau!